Foi. Ok. Então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Café Consciência do dia 13/4. Este é um projeto desenvolvido pela Divisão de Pesquisa em Saúde, aqui da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou a Karen Cardoso, diretora adjunta, chefe da divisão de pesquisa. Estou aqui com a nossa diretora, Terezinha Valduga Cardoso, que também está prestigiando o evento. E todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, às 18 horas, este projeto tem como propósito convidar pesquisadores de diversas áreas da ciência para desenvolver algumas pautas, né? Que são reservadas ao aspecto científico dessas pautas. Né? Então, hoje nós temos um convidado muito ilustre, o professor Luciano, que é da Universidade Pontifícia Católica. Também gostaria de pontuar que nós estamos aqui com as pesquisadoras que fazem parte da divisão de pesquisa em saúde, a Maria Isabel Bellini, a Cláudia Cruz, estão aqui também prestigiando este evento. Muito obrigada, Maria Isabel, pela indicação do professor Luciano, que vem a brilhantar o segundo Café Consciência daqui de 2022. Né? Nós tivemos a primeira edição no mês passado, que foi alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e agora nós temos o professor Luciano. O professor Zezé, né? Servidor da casa, né? E coordenador do programa de residência integrada em saúde, vai ser o coordenador desta edição do Café Consciência. E eu gostaria de passar a palavra, então, para o Zezé para apresentar o nosso convidado, nosso ilustre convidado da noite. Então, desejamos a todos um bom evento, né? E agradecemos ao professor pelo aceite, por estar aqui conosco nesta noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero começar dando as boas-vindas a todas e todos que estão aqui, reforçar muito essa vontade, esse desejo de boas-vindas. Quero, antes de qualquer coisa, ratificar aqui a presença da nossa diretora, professora Terezinha Valduga, a participação da nossa vice-diretora, a Karen Cardoso, que também acabou de nos apresentar aqui, mas, sobretudo, apresentar o professor Luciano Zasso, geógrafo, coordenador do curso de Geografia da PUC, nossa vizinha. Ratificar também o agradecimento que a Karen fez a Belinha e a Cláudia pelo movimento de convidarem o professor Luciano, e dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui ouvindo ou discutindo ou conversando sobre temas absolutamente, não sei nem como referir ou como adjetivar esse momento que nós estamos vivendo. E como é bom, como é um luxo a gente poder se brindar com esse tempo, com essa fala, com apresentação, com discussão sobre o que está pairando no planeta. Adianto que o tema é completamente, de novo, não sei como adjetivar, mas é um tema muito complicado. Estamos vivendo uma guerra que não é entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra planetária, mas essa seara não é minha, é do Luciano, eu vou deixar para que ele aprofunde isso, mas eu quero salientar que o fato de ser uma guerra planetária ou até interplanetária
tem uma relação absurda e direta com a saúde da população mundial, da população local, da população dos países que estão recebendo os refugiados, essa tradição horrorosa, de aspas, horrorosa, mas pelo menos temos isso de países acolherem refugiados, mas a gente tem que combinar, enfim, que é uma tragédia, e uma tragédia sem tamanho, uma tragédia mundial. Eu, antes de mais nada, vou passar a palavra para o Luciano. Se eu deixei de falar alguma coisa ou de lembrar alguma coisa, a gente, no andar da apresentação, a gente vai falando, mas mais ou menos a gente combinou com o Luciano algo em torno de 30, 40 minutos de apresentação, e depois a gente abrir para aproveitar o Luciano e aproveitar todas e todos que estão aqui presentes para a gente conversar sobre o tema, que é nosso, que é de todo mundo, que é sobretudo da Ucrânia, que é sobretudo da Rússia. Mas, enfim. Luciano, obrigado mesmo pela tua dedicação de estar aqui conosco e vamos lá. Tá ótimo, professor Zezé. Agradeço muitas palavras aí de introdução. Eu fiquei muito contente, muito satisfeito quando a professora Maria Isabel, né, que a gente lá na Escola de Humanidades chama carinhosamente de Belinha, a professora Belinha então me procurou e me fez esse convite. Então, uma imensa satisfação estar aqui com os colegas da área da saúde para a gente conversar um pouco sobre esse conflito de proporções bem complexas, que é um conflito que se origina lá atrás, e tu não erraste, professor Zezé, quando mencionaste que sim, é um conflito global, porque ele tem origens lá, né, na formação, então, dos Estados europeus e, posteriormente, depois, com a Segunda Guerra Mundial. Então, as fronteiras foram criadas e, assim por diante, começa, né, toda essa questão de ajustes e, principalmente, essas disputas territoriais. Então, me alegro muito de estar aqui falando para vocês e, desde já, gostaria de deixar bastante aberta a nossa conversa, porque eu vou fazer essa apresentação, até se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, por mim não há problema nenhum, mas depois a gente também vai abrir um espaço aí para troca de ideias, para dúvidas, enfim, considerações complementares e assim por diante. Bom, pessoal, Luciano, pois não, Luciano, fala, professor Zé. eu não podia deixar de mostrar uma coisa. Não sei se está bem visível. É um café? É um café para fazer jus a esse nome. nosso momento. Aqui Exatamente. Exatamente, muito bom. a minha filha fez aqui às pressas numa prensinha rápida para ter um café, o aroma está divino. Lamento, o computador não passa isso, mas fica o convite para o nosso café continua de pé. Café consciência, fechou todas, é isso aí. Exatamente, eu não podia deixar de brincar com a Belinha e com a Cláudia e com a Karen sobre esse ponto. Eu cheguei um pouco apressado em casa, eu gostaria mesmo era de fazer um chimarrãozinho, mas não deu tempo. Mas eu vou me sentir como se estivesse compartilhando do teu chimarrão e do teu café. Valeu, valeu. Mas Vamos então, lá. pessoal, eu procurei fazer um apanhado geral, trazendo aí uma série de aspectos, desde o viés histórico, da geografia natural do território da Ucrânia e da própria Rússia e adjacências, das questões geoestratégicas, né, dos pretextos que o nosso ilustre Vladimir Putin, ilustre entre aspas, né, busca aí trazer para a população global, né, como então pano de fundo aí para essa invasão. Aí eu trato com essa nomenclatura, é realmente uma invasão, né? Não tem nada de operação especial, como ele vem expondo ao mundo e ludibriando os compatriotas russos, né? Chamando como essa invasão de operação especial. Então não tem nada de operação especial, né? É uma invasão pura e simplesmente, e claro, carregada aí de
um genocídio. E assim, né, colegas, eu venho aqui e fico pensando, esses tempos estava na disciplina de demografia e sustentabilidade falando para os meus alunos, que as consequências, a gente tem assim um panorama das consequências que virão e já estão vindo a curto, médio prazo. Mas, na verdade, as consequências de médio e longo prazo, elas ainda estão por acontecer e a gente ainda não consegue definir, enxergar com clareza até onde, né, virão os impactos desta invasão. Né? O fato é que as consequências já estão vindo, né? Os fluxos migratórios são comparáveis somente, né, no século passado à Segunda Guerra Mundial, e com toda certeza, desde o 20º dia de invasão, já se associou, se comparou, né, o tamanho do conflito, o número de mortes e o nível de destruição das cidades, né, e de toda a infraestrutura ucraniana a somente os ocorridos, né, no conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, e aí eu falava justamente para os meus alunos, é claro que a gente está enxergando, está acompanhando esse conflito global, muito atento, mas a gente também não pode fechar os olhos pelo que a gente vê aí fora, né? Nós temos na nossa cidade, Porto Alegre, a gente está convivendo com um conflito ali na Zona Sul, na Vila Cruzeiro, onde em 15 dias nós tivemos quase 20 homicídios, né? Então, a gente sabe de toda essa problemática, mas a gente, na verdade, a gente tem que ir se apropriando dessa cena de conflitos e, logicamente, tentando aí administrar e, com certeza, ajudar na medida do possível. Então, a gente vem também falando muito em conflitos da África. Então, na verdade, o nosso globo, ele é um barril de pólvora, né? Então, se a gente for pegar aí pelas questões pontuais, a gente acaba mapeando uma série de conflitos com um número elevado de mortes em várias regiões, inclusive, como acabei de citar, aqui na nossa vizinha ali na Cruzeiro do Sul. Né? Bom, mas então voltando aqui para o nosso caso da Ucrânia, né, a triste invasão ucraniana que vem nos deixando de cabelo em pé, nós hoje estamos já avançando aí para mais de 1 mês e meio de conflito. Na verdade, o que a gente está observando e o que a gente vem escutando, né, nos deixa bem assim, nos traz com clareza de que os russos, sob o comando de Vladimir Putin, estavam com um plano de fazer um enfrentamento de uma semana, 15 dias, no máximo 20 dias, e que as coisas iriam aos poucos, né? O cenário iria sendo colocado aí em favor da Rússia, com os ucranianos pouco a pouco, então, cedendo as posições e rumando para um processo de rendição. Mas isso não vem acontecendo, né? Muito antes, pelo contrário. Os ucranianos estão resistindo bravamente, contra-atacando em algumas posições, né, em algumas áreas, e o conflito se desenrola aí e se projeta para mais, né, um período que a gente não consegue estabelecer. E talvez isso seja um dos pontos que nos deixa ainda mais angustiado, né? Não, eu digo nós, toda a sociedade global, tanto ocidental como a própria sociedade oriental, né? Então, o mundo oriental. Então, a gente vem se angustiando, a gente vem se preocupando, porque como tu também, também referia, Zezé, a escala desse conflito daqui 1 mês, 2 meses, pode sim alcançar, né, dimensões muito maiores. Né? Já não se descarta um princípio de Terceira Guerra Mundial. Então, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que fazer análises com bastante cuidado para que a gente consiga mais ou menos entender o que está acontecendo e, com certeza, né, projete aí para os próximos dias, próximos meses, uma cena talvez envolvendo essas
que não é o que a gente gostaria, com toda certeza, mas envolvendo as maiores potências, as potências realmente, né, que poderiam, então, impactar aí num conflito de proporções globais. Eu elaborei uma pequena apresentação, eu gosto mais realmente de falar, mas eu vou colocar alguns slides para a gente, principalmente, conseguir espacializar, entender, né, sobre qual espaço nós estamos falando, entender qual é a dinâmica das fronteiras regionais, tanto num passado um pouco distante, num passado mais recente, e como essas fronteiras estão estabelecidas hoje. Também projetando um pouco mais adiante qual, né, seria numa projeção, num cenário, então, de abstração, tentar ver o que poderia, então, acontecer com a reorganização dessas fronteiras. Falaremos também um pouquinho nas consequências, e eu não quero que me interpretem mal, mas eu vou tentar, assim, fazer com que o pessoal consiga refletir um pouquinho e entender. Entender, na verdade, a gente nunca vai entender, mas pelo menos conhecer alguns dos motivos que levam, principalmente, a cúpula militar russa, né, capitaneada pelo Vladimir Putin, a persistir, a iniciar esse conflito e a persistir, né, nesse cenário de guerra. Então, repetindo, entender, dificilmente a gente vai entender, né, o cérebro maquiavélico, né, do Putin. Mas a gente, pelo menos, vai conhecer os fatores que regem essas decisões tomadas e essa decisão principal de partir realmente para o fronte de batalha, para a invasão. Então vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui, peço licença para vocês. Compartilhando aqui, então. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Ótimo. Então tá bom. Então eu trago esse panorama mais geopolítico, mas para entender essas questões geopolíticas, a gente tem que fazer uma retomada histórica, uma retomada da própria condição natural do terreno, né? Voltar para questões meramente políticas e militares, voltar para aquelas fronteiras originadas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com imagens de satélite. Então, estou botando aqui na tela, tá? Porque eu costumo dizer assim, as fotos podem mentir. Uma imagem de satélite nunca mente, né? Ela é realmente uma imagem crua e que mostra aí a realidade dessa região. Vocês podem observar que aqui eu fiz questão de nem colocar as divisões territoriais, né? As divisões entre os países, nem o nome dessas feições mais importantes, como, por exemplo, o que a gente está vendo aqui praticamente no centro da imagem, que é o Mar Negro. Tá? Então, para a gente conseguir entender aonde eu quero chegar nessa primeira figura, com essa primeira imagem de satélite, a gente observa o seguinte. A maior parte, aqui eu tenho a Europa, né? A parte da Europa ocidental toda e a parte da Europa asiática. Né? Porque a Rússia ela tem essa particularidade, é um dos únicos países do mundo, são 3, na verdade, só no mundo, que se localizam em 2 continentes ao mesmo tempo. O território russo, ele está presente, a maior parte dele, na Ásia, mas a parte mais populosa dele, a menor territorialmente, mas muito mais populosa que a parte asiática, está localizada na Europa. Então, na verdade, a gente pega aqui, né, toda a Europa ocidental, o leste europeu e um pedacinho da Ásia, certo? Nessa imagem. Então, a gente consegue observar pela textura, né, pela reflectância das cores, tá, dessas áreas continentais, a gente consegue observar o seguinte. Essas áreas com maior ranhura, né, com esse verde mais escuro, com essas áreas mais amarronzadas, com uma textura, né, mais granulada, são áreas de floresta fechada e áreas de relevo montanhoso. Então, a gente vê aqui boa parte, né, cercando toda essa área, são áreas de relevo montanhoso, o que dificulta muito
a fixação humana dificulta a agricultura, e áreas também, como eu falei, né, repletas, dominadas por vegetação exuberante, como florestas, que também, de certa forma, dificulta o trânsito de pessoas, a fixação, a própria agricultura. Tá? Se a gente olhar um pouquinho mais para o lado aqui onde eu estou mostrando com o cursor, um pouquinho mais, né, a leste da imagem, a gente vai enxergar essa cor mais amarronzada, né, essa reflectância aqui mais amarronzada nas cores, né, pela imagem do satélite, que, na verdade, essas cores estão representando, elas sinalizam a presença de regiões semiáridas ou quase desérticas. Então, a gente vê que boa parte dessa região mais leste aqui é dominada por essas áreas de deserto ou semiáridas, né, que pouco tem a oferecer em prol aí da fixação humana. O que vai sobrar, né, nessa grande área territorial que eu estou mostrando? Justamente essa parte onde o verde é mais homogêneo, esse verde mais opaco, e pela ausência de ranhuras aqui na textura, a gente vê que é uma área que também tem uma maior homogeneidade em termos de superfície. Então aqui a gente tem áreas sem floresta, áreas que são caracterizadas por grandes áreas de pastagens, né? Então são áreas de campos, áreas de relevo extremamente plano, planícies e planaltos aqui alternados, certo? E uma área que também não está bastante afastada, ela não apresenta as regiões de clima mais frio, né? Que também aí por vezes apresentam geleiras e feições que acabam dificultando o deslocamento e a própria fixação humana, como as áreas aqui da Escandinávia e mais do norte do continente. Então, pessoal, já numa análise bastante superficial, a gente já consegue entender o porquê essa área onde, agora eu digo para vocês, se localiza exatamente o território da Ucrânia. Eu estou mais ou menos fazendo aqui com o cursor do mouse o contorno, né, o perímetro das fronteiras desse país, a Ucrânia, certo? Então, naturalmente, já é uma área extremamente privilegiada, porque é uma área que, apesar, claro, a gente vem acompanhando neve, frio intenso, mas se comparados a outras regiões da Europa, é um frio relativamente suportável. Tem grandes geleiras, né? Não tem formação de áreas realmente que repulsam, né? Que vão repulsar aí a fixação humana. Então, é uma área muito interessante, ela é muito plana, ela, por ter a superfície coberta por pastagens, campos, ela é uma área muito propícia para a agricultura, já desde, né, dos tempos remotos, das primeiras civilizações, já se conhecia essa região como uma área, né, muito interessante para a agricultura em função desses solos férteis. Então, a gente já viu que é uma área única dentro de uma região muito vasta, né, que pega aí praticamente toda a Europa e uma parte da Ásia. Então, pessoal, historicamente, os povos, né, que transitavam aí por essa região, isso já há milênios, né, antes de Cristo, 1000 anos, até mais ou menos 500 anos depois de Cristo, a gente tem uma série de registros de povos que se fixaram nessa região. Não só transitavam, mas se fixavam nessa região. Então, historicamente, desde as primeiras civilizações, tempo de Cristo, antes de Cristo, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 500 anos depois de Cristo, já era uma área, então, que muito disputada, né? Onde vários povos disputavam, né, pedaços dessa área para plantar, para se fixar, para se desenvolver. Inclusive, essa área se tem registros que é uma das áreas onde os povos começaram a fazer aquela transição do nomadismo para o sedentarismo, porque realmente aqui podia se plantar e colher e se alimentar o ano todo. Então, vou avançando um pouco, aqui eu já fiz algumas marcas aqui para a gente entender bem. Tá? Então, ali em amarelo está o território ucraniano, né, mais ou menos.
E nessas setas azuis, justamente, eu quero mostrar que, além de ser um território muito disputado para se fixar em função da agricultura, em função dos cursos d'água, né, em função das conexões através do Mar Negro, através desses próprios rios, através das áreas que eram de fácil deslocamento, se tornou também uma área de deslocamento, um corredor de deslocamento que ligava duas das regiões mais importantes, que continuam sendo, na verdade, mas já, né, há milênios, que é a Europa Ocidental e essa parte aqui da Europa Central e as planícies do Norte. Então, historicamente, é uma área de muito deslocamento, é uma área propícia para esses deslocamentos, além, logicamente, da fixação. Deslocamentos continentais, né, pessoal? Deslocamento por terra, o que era o mais comum no passado, logicamente. Nas setas pretinhas ali, o que eu estou mostrando é justamente essa posição geoestratégica que a Ucrânia oferece, porque além dessa conexão facilitada entre Europa Ocidental e a Europa, a Eurásia, né, a Rússia europeia, além disso, ela também é dotada aí de uma rede hidrográfica, tanto fluvial quanto marítima, espetacular. Então, pela Ucrânia, né, a gente consegue, navegando, ir atravessar o Mar Negro, né, conectar aí todos os países que fazem fronteira com o Mar Negro, sair aqui pelo Mar de Mármara, né, pelo Estreito de Bósforo, passar em direção ao Mar Mediterrâneo, e do Mar Mediterrâneo, por sua vez, alcançar o Atlântico, pelo Estreito de Gibraltar, ou alcançar o Oceano Índico, pelo Mar Vermelho. E aí poderá vir alguma pergunta no sentido, mas espera aí, professor, a Rússia não tem lá em São Petersburgo conexão com o Atlântico, o Mar do Norte, né? O Báltico? Eu digo para vocês sim, pessoal, mas durante 4 a 6 meses por ano, essa parte aqui, ela congela. Então, o transporte, principalmente de cargas, portuário, ele fica comprometido durante boa parte do ano. Problema que não se teria, né, uma vez alcançado essas posições aqui, né, via território ucraniano. Avançando mais um pouquinho, trazendo algumas informações que eu notei, algumas, acho que a maioria eu até já falei, mas só para a gente não esquecer. Então, algumas informações da geografia natural do território. Né? Eu já falei, quase todo o território ucraniano é plano. Essas pradarias, né, que cobrem a maior parte do território, elas têm altíssima fertilidade. Eu não sei se vocês já escutaram falar no solo Chernozion, que é um dos mais férteis do planeta. Historicamente, esse solo ele trouxe, por via da agricultura, uma segurança alimentar para todas essas populações que ali se fixaram. Então, não é por acaso que as populações foram se fixando ali, porque tinha como elas serem abastecidas do ponto de vista, né, alimentar. O norte da Ucrânia também tem uma condição que favorece, de certa forma, a questão dos recursos hídricos, porque tem um grande charco, e esse charco, na verdade, por vezes, serve também como contenção, como defesa, porque é uma área de difícil travessia. Né? Já falei também a questão dessas redes hidroviárias, né, que favorecem muito o comércio, né, o deslocamento, a própria proteção, né, tanto fluviais por rios quanto marítimas. Isso também tem uma influência histórica, já de milênios. E o clima, né, que, como a gente já falou, apesar de ser frio, que a gente vê o pessoal comentando, a menos 10 graus à noite, neve e tal, é um clima de grande amplitude térmica, vocês não se enganem, pessoal, mas os russos estão, de certa forma, apressados para, né, consolidar essa invasão, porque eles têm receio do verão. O verão na Ucrânia ele é muito quente. É um território, é uma área que tem grande amplitude térmica, então faz muito calor no verão e muito frio no inverno.
E esse calor tem consequências, do ponto de vista militar, mais devastadoras do que o frio. Por exemplo, essa penetração pelo norte, por essa área pantanosa, que congela no inverno, ela fica muito facilitada até os meses agora de abril, final de abril, início de maio. Após isso, começa a descongelar. Então, aquela parte ali já não pode ser, né, por exemplo, combatida com tanques de guerra, porque não teria sustentação no solo para esses tanques em função dessas áreas de banhado, mas que estão congeladas no momento. Mas estão prestes já, com o calor que se aproxima, para eles a gente sabe que é primavera, então há também uma questão climática envolvendo a invasão. Aqui só um mapinha onde também a gente acaba pontuando essa região extremamente geoestratégica. Aqui a gente consegue ver que esse é o rio de Dnieper, e o rio de Dnieper é o que atravessa a Ucrânia de norte a sul, e é onde estão localizadas aí as principais cidades e áreas industriais, né? E ele conecta a própria capital Kiev, e cidade mais populosa, ao Mar Negro. Então, também há toda uma possibilidade de deslocamento, de comércio, enfim, por via fluvial e lacustre. Lacustre, quando eu falo Mar Negro, mas entendo como se fosse, então, né, um grande lago, mas, na verdade, tem algumas confusões na nomenclatura, podendo ser chamado de mar também, porque a água ali ela tem uma cunha salina maior, ela é mais salgada. Voltando um pouquinho e pegando o viés histórico, e falo isso, e destaco porque é importante para a gente entender, porque também é um pano de fundo que o Putin cria, né, para justificar essa invasão, certo? Então, na verdade, o que a gente tem, né, na formação do próprio Estado russo, e aí a gente pensa, eu gosto muito de tentar buscar respostas a partir de curiosidades. E uma das curiosidades é saber de onde é que surge o nome Rússia. De onde é que surge o nome dessa antiga república, né, ou essa enorme nação russa? De onde é que surge o nome Rússia, o termo Rússia? Então, Rússia surge, né, de uma etnia, de um povo que vem lá da Escandinávia. Hoje se estima mais ou menos que eles teriam surgido, então, próximo da Finlândia. E essa, na verdade, era uma composição tribal, né? Uma sociedade tribal. E a partir, então, dessa união dessa tribo, né, que era denominada Rus, né, muito provavelmente em função desse grande chefe da época, do século X, que era, então, o tal de Rus, mas não se tem muita precisão se era o nome da tribo ou se era o nome do governador que acabou passando para a tribo, mas enfim. Então, esses Rus, né, eles surgem lá na Escandinávia e em função, né, da busca por regiões mais amenas, em termos climáticos, e regiões mais férteis, eles acabam assumindo esse percurso rumo ao sul e vão justamente se fixar aonde? Em Kiev, nas proximidades da onde hoje é a cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Então surge o termo Rus de Kiev, e eles permanecem ali por mais ou menos 300 anos, em torno de 3 séculos. Então vocês já verifiquem, né, que o nome Rússia vem justamente desse prefixo Rus, que era o nome dessa antiga tribo. Entretanto, como eu já adiantei para vocês, era um território muito disputado, um território com uma série de amenidades, né, interessantes para a época, e que continuam, na verdade, sendo interessantes. Então, essa região ela era muito procurada, muito disputada. Então, essa região era passiva de constantes invasões, né, disputas territoriais. E os russos de Kiev querendo, então, né, fugir desse tumulto mesmo, considerando que era uma região importante, uma região muito propícia, né, para prosperar a civilização da tribo,
Eles pegaram, mas como era muito tumultuado, muita disputa territorial, eles migraram e foram em direção onde hoje está Moscou. E a partir daí, então, se cria o início do território russo. Então, Putin diz o seguinte, que, na verdade, todo o território da Ucrânia é, por, digamos assim, tempo de uso, né, tempo de permanência, ou talvez fomos os primeiros a chegar lá. Então, ele acaba classificando o território da Ucrânia como parte original do território russo. Então, isso aí é o pretexto histórico, né, que ele utiliza para justificar, uma parte das justificativas ele tem, então, nesse apelo histórico. Continuando, pessoal, então, tá? Eu boto assim, né, que o território da Ucrânia é a porta de entrada da Europa Ocidental para as grandes planícies do centro-norte da Europa. Então está ali colocado de novo esse território ali no centro aqui da nossa imagem de satélite, localizado Kiev, localizado Moscou, não são tão distantes assim, é mais ou menos um dia de viagem rodoviária de uma para outra. E a partir daí, a partir que os russos de Kiev vão em direção a Moscou, o território ele passa novamente por constantes domínios. Nos nossos últimos 500 anos, quer dizer, desde a descoberta, né, que os portugueses chegaram no Brasil até hoje, a gente tem, em média, uma invasão a cada 33 anos. No início foram os tártaros, os mongóis, povos, inclusive, né, da África, mas povos escandinavos. Nesses últimos 500 anos, nós tivemos invasões polacas, suecas, né, os próprios ucranianos entrando em conflito lá dentro contra, né, esses possíveis invasores, franceses, né, os visigodos e, por fim, os alemães, né, que estiveram 3 vezes invadindo o território e se apossando de algumas regiões. Né? Na época de Napoleão, nas guerras napoleônicas, depois na Primeira Guerra Mundial e, por fim, na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler usa esse corredor, na verdade, na primeira a mesma coisa, né? Ele utiliza esse corredor para chegar em Moscou. E pessoal, assim, ó, pasmem, né? Mas só nos últimos 100 anos, fechando agora 100 anos, né, os ucranianos estão sofrendo o terceiro genocídio, o terceiro grande conflito. Pontuando, então, pessoal, sem entrar em grandes detalhes, o primeiro deles, pós, então, Revolução Russa. Né? O que acontece? Os ucranianos, não satisfeitos com a anexação da Ucrânia para virar uma república do Estado soviético, da União Soviética, se revoltam e aí entram os maiores genocidas do planeta, né, da história moderna e contemporânea, que é Stalin, e Stalin promove um dos maiores genocídios já registrados, né, na história mundial. Então, se tem aí números que variam muito, mas são milhões, pessoal, na escala de milhões de ucranianos mortos, então, por Stalin. A maior causa mortes é a própria fome. Na verdade, Stalin cria um bloqueio, né, alimentar nas principais cidades ucranianas, isola a Ucrânia e a gente tem milhões, não são milhares, pessoal, milhões de mortos de fome na Ucrânia. Isso início do século XX. Depois, Segunda Guerra Mundial, né, década de 40, os anos do século XX, a gente tem Hitler, então, com as tropas passando por aí rumo a Moscou. E nessa passagem, ele destrói boa parte das principais cidades. E sempre a mais visada é a maior delas, que é a capital, Kiev, né, que eles pronunciam Kiev. Mas, enfim. E agora, então, a terceira, né, o terceiro grande conflito, né,
então, com a invasão russa, liderada aí por Vladimir Putin, sobre o território ucraniano. Então, 3 grandes conflitos com um número muito grande de mortes só nos últimos 100 anos. Então, vejam, né, como o povo ucraniano vem sofrendo. E assim, né, pessoal, adiantando, para quem já possa pensar, e sempre numa posição defensiva. Né? Nunca foram eles que foram para cima, né, que foram reivindicar território, que foram disputar alguma questão geopolítica, não. Eles sempre, né, sendo invadidos e lutando aí de uma forma defensiva. Então aqui vem, né, nós não tínhamos ainda colocado em pauta aqui o mapa da Ucrânia, esse então é o mapa da Ucrânia, né? A Ucrânia é um território mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul, tá? Para a gente ter aí um parâmetro, mais ou menos um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul, e ele tem uma população, isso chama bastante atenção. Na verdade, em tamanho, a Europa ela é repleta de países pequenos, né? A Europa caberia dentro do Brasil e sobraria espaço. Mas a Ucrânia é o segundo maior país em território da Europa. Ela só não é menor que a Rússia, só não é maior que a Rússia. E ela é mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul. Mas a população da Ucrânia é 4 vezes a população do Rio Grande do Sul. Então vocês já podem aí, pelos pontinhos brancos que representam as cidades, as zonas urbanas, vocês já podem ter uma noção que a densidade demográfica na Ucrânia ela é relativamente alta. E é uma população que ela é muito bem espalhada pelo território. Praticamente não há vazios demográficos na Ucrânia. Como, por exemplo, a gente tem uma zona de parcial vazio demográfico no Rio Grande do Sul, que é a metade sul. Tá? Na Ucrânia, não, ela tem uma população homogeneamente, né, distribuída pelo território. Zezé, não peguei café nem chimarrão, mas peguei uma aguinha, pelo menos, para aliviar a garganta. Então, assim, pessoal, os vizinhos, né, Polônia, do lado ocidental, então Polônia, Eslovênia, Hungria, Romênia e Moldávia. E aí, do outro lado, os vizinhos, né, já voltados, então, para um olhar para a União Soviética, né, antigas repúblicas, então, que é a Bielorrússia, ou Belarus, e a própria Rússia. E a outra parte sul aqui, boa parte, fica dominada aqui, com fronteiras voltadas para o Mar Negro. Não vamos esquecer, pessoal, que a Crimeia, que é essa península de posição também muito geoestratégica, ela já desde 2014 está nas mãos dos russos. E os russos, muito astutos, eles, por estarem, né, com dificuldades, ter todo esse território bloqueado pelos ucranianos para acessar a Crimeia por via rodoviária, eles construíram uma ponte gigantesca que acaba, então, dando aos russos acesso à Crimeia por via rodoviária, mas passando, então, por dentro do Mar Negro. Depois eu mostro, acho que tem um slide com a ponte. Então, a Crimeia já estava sob o domínio russo, já está desde 2014. Tá? E a desculpa é mais ou menos próxima do que a gente vem encontrando agora. São regiões, então a Crimeia é uma península que sempre teve, foi dominada por populações etnicamente russas e que também falam, né, o idioma russo. Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar bastante sobre isso. Questão de etnia e de idioma. E é uma das principais justificativas da invasão, é justamente essas áreas prioritárias, né, preferenciais para invasão, são áreas onde há domínio de etnia russa na população e também onde o idioma mais falado é o idioma russo. Cabe aqui uma ressalva que a etnia geral, né, a etnia, então, base, é a etnia eslava. Mas há uma ramificação na etnia eslava. A etnia eslava ela se ramifica em eslavos ucranianos e eslavos russos. E aí tem, né, parte da chave desse entendimento. Por que não é a etnia toda eslava? Não, porque tem essa divisão. Então, justamente, as áreas
que tem predominância de população eslava russa, são prioridades, né, para anexação por parte do Putin. Então, continuando, pessoal, para entender um pouquinho mais do contexto geopolítico, e aí voltando para aquela questão dos domínios anteriores, né, então, a União Soviética, tá, tinha, e aqui deixa eu mostrar um pouquinho a União Soviética, vou passar um pouquinho para frente. Tá? A União Soviética, ela possuía a maior república, que sempre foi a República Russa, e depois ela tinha mais 15 repúblicas, tá? Que na verdade eram antigos países e que, a partir então da Revolução, começa efetivamente em 1921, começam essas repúblicas a serem anexadas. A que mais demorou, né, em função de resistir por mais tempo, foi a República da Ucrânia. Então, e aqui a gente tem, eu só apontei, né, os países bálticos, que também eram, né, repúblicas da ex-União Soviética. Aqui a gente tem os países do Cáucaso, que também eram repúblicas da ex-União Soviética, e os países da Ásia Central, né, que são os menos favorecidos em termos econômicos, que também eram parte, então, da ex-União Soviética. Certo? O que acontece, então? Voltando, tá? Com a desintegração da União Soviética a partir de 91, que culmina em 1993, né, mas a partir de 1991 já inicia esse desmembramento, os primeiros países que saem é a Estônia, a Lituânia e Letônia, os três bálticos. Ucrânia, só para a gente entender, é o país que mais a Rússia reluta em liberar. Então, a Rússia, na verdade, ela queria que a Ucrânia permanecesse junto, né, do território russo, fazendo parte aí desse grande território que hoje configura a Federação Russa. Mas a Ucrânia, ela não aceitou, né? E foi, então, o último a conseguir realmente a sua independência. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo os países que hoje realmente são territórios independentes. Aqui a gente tinha uma outra divisão, que eram os territórios, não sei, os mais antigos aí vão lembrar, chamados de territórios dominados pela cortina de ferro. Então, na verdade, eram áreas de amortização entre o poder da Europa Ocidental frente junto à OTAN, né, contra, então, o Pacto de Varsóvia, que representava essa força militar da antiga União Soviética. Então, se tinha essa área de tampão aqui, essa zona de tampão, essa zona chamada de amortização. Quando, então, essa área torna toda ela parte da União Europeia e também, né, sob a influência da OTAN, começa a minguar essa área de tampão, essa área de amortização. Então, um dos aspectos que também vai fazer Putin lutar pelo território da Ucrânia é justamente manter esse corredor de amortização aqui, frente justamente à ameaça da Ucrânia se tornar parte da União Europeia e, o que seria ainda pior, parte da OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, do grupo, então, dos países do Ocidente. Então, faria fronteira direta com o coração da Rússia. Então, isso é uma das desculpas a qual o Putin utiliza para conquistar e para manter a Ucrânia sob a influência de Moscou. Certo? Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Aqui já expliquei, tá? Aqui eu fiz em preto justamente esse corredor, né, que era representado, então, pelos antigos países da cortina de ferro. Tá? E aí vem uma questão também sobre os russos, né, pessoal? Os russos, eles, tradicionalmente, um dos aspectos mais fortes da cultura russa é a tradição militar e é a idealização de um governo forte e principalmente superprotetor do povo russo. E aí a gente vê, né, isso fica muito, muito visível, eu trouxe essa figura porque é uma figura emblemática,
que traz aí, na época era a cédula de maior valor na Rússia, que é essa cédula de 5.000 rublos, que traz o rosto do nosso, né, nosso não deles, né, de Vladimir Putin aí estampando a nota mais valiosa, então a cédula mais valiosa da Rússia. Então, por aí a gente mais ou menos já entende esse caráter megalomaníaco que as pessoas, ele, obviamente, né, se auto-intitula, mas todo o povo russo, ou pelo menos 80%, que é o índice de aprovação de Vladimir Putin, coloca sobre ele. O símbolo da Rússia também, não por acaso, né, é um grande urso, né, então o urso ligado justamente à questão da força. E aí Churchill, quando na Segunda Guerra Mundial ele articula com a Rússia a separação, né, após a Segunda Guerra Mundial, a divisão, né, dos territórios, dos perdedores, ele diz o seguinte, essa citação eu acho que também resume bem essa mente, né, do governo russo e, de certa forma, reproduz aí boa parte da população. Ele diz o seguinte, então, estou convencido de que não há nada, né, que os russos admirem tanto como a força, e de que não há nada que respeitem menos do que a fraqueza, especialmente a fraqueza militar. Isso em 1945, pessoal. 70 anos depois estamos vendo essa frase, né, fazendo aí, se encaixando perfeitamente com o cenário atual. Indo mais um pouquinho adiante, já estou me encaminhando para o final. Então, para a gente entender um pouquinho mais também as complexidades do território russo do ponto de vista das divisões político-administrativas, pessoal, a Rússia tem mais de 80 divisões políticas administrativas. E essas que estão aí é o mapa da Rússia, né? Aqui é só o mapa da Rússia. Olhem, o Brasil tem 26 e já é muito. Então, a Rússia tem, claro que o território é gigantesco, a Rússia tem 11 fusos horários. Imagina, de um lado da Rússia está amanhecendo, do outro lado está anoitecendo. Certo? E a Ucrânia era um desses territórios em verde, que representavam as repúblicas, né, junto com os outros 14. Então, na verdade, eram quase 100 divisões político-administrativas, enquanto ainda era a União Soviética. Né? Então, a Ucrânia, na época da União Soviética, era somente mais uma dessas divisas. Mas, claro, sempre teve uma atenção, sempre acabou, se destinava sempre uma atenção muito especial para aquele território, pelas razões que eu já adiantei para vocês. Então, aqui, ó, só fazendo também um pequeno lembrete, porque muita gente olha, mas por que a Rússia não, ela quer essa saída para o mar junto à Ucrânia, por que ela não se contenta com a saída para o mar que tem por São Petersburgo ou pelo exclave lá do Kaliningrado, que é um territóriozinho bem pequenininho que a Rússia tem lá no meio do Báltico? A resposta está nessa fotinho aqui, pessoal. Tá? O custo de se manter portos no inverno é muito alto. Os navios, né, aptos a navegarem nessas condições são muito caros e são poucos. Né? Então, seria muito mais interessante ter um acesso livre, né, para o mar e cá para nós, né, aqui uma saída pelo Mar Negro encurtaria muito as distâncias nas diversas conexões, né, com as outras partes do mundo, poupando, com certeza, dinheiro e, logicamente, aumentando essa dimensão de força geopolítica. Aqui alguns anexos, né, pessoal? É importante também a gente colocar aí que esses povos aí que faziam esse corredor de isolamento, todos esses países hoje estão nas mãos da OTAN. Então, praticamente só restou nesse lado ocidental, né, nessa fronteira com a Europa Ocidental, só sobraram Ucrânia e Belarus, né, ou Bielorrússia. E a gente sabe que uma vez a Ucrânia, né, indo para o lado da OTAN, a aproximação com o rival do Ocidente estaria muito mais próxima do território russo. Alguns dados demográficos é interessante, já falei para vocês a parte deles, né? Mas é interessante também a gente saber que a população
da Ucrânia ela praticamente já está encolhendo. Ela tem um crescimento vegetativo negativo. E bem como boa parte da Europa Ocidental, se verifica envelhecimento populacional. Né? Então, essa questão da guerra e dos conflitos, onde já se estima que um terço da população, um quarto, já se tem precisão no dado, mas em torno de 8, 10 milhões de pessoas. Mas se estima que até um terço já tenha migrado, né, já tenha saído. E boa parte dos que saem são crianças, mulheres e velhos, idosos. Né? Então, isso acabaria ainda dando um impacto muito maior para a questão, né, da sustentabilidade econômica e social do país num período, então, de pós-guerra. Isso é muito importante também. À medida, então, até se levar um tempo para se começar a se reconstruir o país, para as pessoas começarem a pensar em retornar, isso, né, vai acabar impactando profundamente nas questões econômicas e sociais dessas populações que ficaram e que vão ficar. Né? A gente vê, pessoal, ali imagens terríveis. Eu acabei não botando aqui na apresentação, porque a gente está acompanhando, até nos faz mal muitas vezes olhar para aquilo. As imagens de destruição total de algumas cidades, as piores são Mariupol, né? Kherson e aquela vizinha de Kiev, são as três mais destruídas, onde metade dos prédios, das edificações da cidade já foram comprometidas, postas abaixo, enfim. Mas o que a gente se aprofunda mais um pouco e fica sabendo que ainda há 2/3 das populações dessas cidades escondidas em bunkers, nos subsolos, nas estações de metrô ou nas próprias residências e que estão ali encolhidas, vivendo com o pouco que sobrou, né? Norteadas por um pânico total, por uma incerteza total, mas o fato é que boa parte, a maior parte da população ucraniana ainda não saiu do território, ou nem vai sair. Isso nos assusta muito. E, de certa forma, o que poderia servir para atenuar, né, o modo de como está sendo feita essa invasão está servindo, pelo contrário, parece que quanto mais ataques, né, a populações desguarnecidas, a população de civis, o Putin faz, os russos fazem, parece que mais gana ainda eles têm. Né? Pelo menos é uma leitura que eu faço. Então, ali, a cidade de Mariupol aparece sendo bombardeada e a área central já praticamente, né, totalmente destruída, ou praticamente destruída, mas e a gente não vê, né, a gente não vê uma tentativa de acordo, pelo contrário, as últimas notícias são que os acordos estão cada vez mais distantes, e uma notícia que eu ontem acabei tentando me inteirar um pouco mais, me aprofundar ainda mais, né, para trazer aqui para vocês, que me espantou muito essa última notícia, é que Putin tirou o general que estava sob o comando, né, das invasões da área, principalmente a área mais a leste, e acabou colocando um general que tem fama de ser um dos generais que age com a maior agressividade, né, com maior crueldade, para então liderar essa terceira fase que estão chamando. E aí a gente já começou a observar, né, ontem a assistir os danos, pessoal, os bombardeios a civis, a prédios civis, estão aumentando cada vez mais. Claro, ele busca uma rendição. Para a gente entender mais um pouco, pessoal, eu sei que eu estou chegando aqui sobre o horário, mas só para pontuar bem, o que a gente tem na Rússia? Esse mapa ele é bem ilustrativo, pessoal. Eu vou resumir, tá? Para a gente não precisar estar lendo a legenda ali e buscando cada uma das cores. Essa parte rosa e vermelha que eu estou mostrando com o cursor do mouse, tá? Essa parte rosa e vermelha, que pega essa parte centro-ocidente, né? Parte norte, mas essa parte mais oeste e essa parte central. Essa parte é majoritariamente ucraniana, de etnia ucraniana e
onde eles falam o idioma ucraniano. Todo esse restante, que está aqui representado em amarelo, branco e esse amarelo listrado com marrom, são predominantemente russas. E também onde se fala o idioma russo, de maneira majoritária. Então, são justamente, pessoal, as áreas prioritárias para a invasão, para os bombardeios, né? Então, para o domínio territorial. A Crimeia não falei porque ela já está sinalizada aqui como uma região que, né, já está anexada ao território russo e ela já tem, né, essa predominância de russos e falantes do idioma russo. Então vejam que o que sobra, na verdade, é essa parte vermelha e rosa. Aí esse cantinho que também a gente considera dentro da Ucrânia. A língua é essa aqui, né? Também vai mais ou menos nessa mesma linha. O idioma, então, em laranja, são predominantemente russos, falantes do idioma russo, e aqui nesse bege mais claro, ucranianos. E, pessoal, se eu for falar, essas áreas rosas são as áreas, né, sob domínio russo, majoritariamente, né, nesses últimos 40 dias, um pouco mais aqui para o norte, um pouco mais aqui em direção ao oeste, para o sul. Mas se me perguntassem, professor, qual vai ser o desfecho? Qual vai ser o encaminhamento para a gente poder descansar, para a gente poder ter o fim desse conflito? Eu, pessoal, após refletir bastante, digo para vocês o seguinte, que todo o território ucraniano acho difícil os russos dominarem. Então, no meu entendimento, eles vão, à medida que eles forem conquistando essas áreas majoritariamente dominadas por influência de etnia russa e de idioma russo, eles vão começar a arrefecer e talvez o território da Ucrânia seja reconfigurado. Então a Rússia irá ganhar ainda mais espaço, veja se é possível, né? Mais espaço, e a Ucrânia ficará restrita a essas áreas mais do oeste. Seria um dos desfechos do meu entender. É claro, e eu entendo muitos ucranianos, eles não querem ceder essas áreas. Até porque, pessoal, é uma área rica, de certa forma, economicamente, para os parâmetros, né, regionais. É uma área, principalmente essa parte mais leste, onde os recursos naturais abundam, reservas de petróleo, reservas de gás, né? Solo também muito propício, como eu falei, né, para a agricultura. Então é uma área que vai ficar em conflito, mas no momento que os russos conquistarem, né, a chegarem até um certo ponto que eles consideravam favorável, aí talvez a gente comece a ver a sinalizar, comece a ocorrer aí um arrefecimento dos conflitos. Pessoal, uma pergunta que volta e meia, antes, que ele é o último slide, mas volta e meia, eu vou passar lá para o primeiro slide, rapidinho, pode ser esse aqui. Então, também me pergunta-se, professor, mas por que o Putin não invade lá as repúblicas, né, do Cazaquistão, lá da Ásia Central? Por que o Putin não se contenta com todo o território russo, que é gigantesco? Né? Por que ele não vai para os países do Cáucaso? Pessoal, ele quer invadir o que tem de melhor para ele na região. Então, é uma região onde, inclusive, depois de se apossar, os próprios impostos ucranianos, que teoricamente iriam, né, para o governo russo, são muito mais altos, né, valiosos do que o que é coletado de impostos nas outras áreas, nas outras antigas repúblicas. Então, riqueza, né, riqueza em termos de recursos naturais, recursos minerais, certo? E também, então, estão por trás dessa ganância de Putin por querer esse território. Tá? Então, pessoal, para encerrar, eu trago esse último slide. Eu estou dando uma olhadinha aqui que eu fiz um checklist para ver se não faltou, né, falar de algum detalhe. Tá? Então, eu trago aqui, ó, o último slide. Consequências a curto e médio prazo. Então, aumento dos fluxos migratórios. Pessoal, isso traz efeitos que a gente ainda não consegue mapear, né?
mas ele traz efeitos aí muito complexos para várias áreas, não só da Europa, mas do mundo todo. Né? Imagina, primeiramente, claro, tem que alimentar essas pessoas, depois tem que dar emprego, né? Tem que dar formas de sobrevivência, tem que incluir nas sociedades, nas culturas, né, dos outros territórios, os ucranianos. Então, só esse primeiro já daria muito pano, já vai dar muito pano para manga. Possíveis formações de forças de poder paralelo nessas regiões remanescentes, que vão ficar talvez num limbo entre o poderio russo e as forças ucranianas. Um índice de desemprego muito grande, não só na Ucrânia, mas em toda a região, né, da Europa e da Eurásia. Logicamente, o empobrecimento que vem aí na esteira de uma insegurança alimentar doméstica, que já está sendo verificado, gravíssima, e que não vai só a curto, médio prazo, ela avança para os próximos anos, porque, inclusive, apareceram algumas cenas de áreas agrícolas totalmente devastadas, incêndios, né? Então, isso aí acaba também danificando o solo, enfim, gerando, né, danos a longo prazo. Aumento do preço dos alimentos e insumos agrícolas, não só no cenário doméstico ucraniano, mas, né, agrícolas e industriais no cenário do mundo todo, né, cenário mundial inteiro. Nós aqui no Brasil já estamos, de certa forma, sofrendo os impactos gerados por essas questões. Né? Formação de zonas militares ativas, o que nunca é interessante, pessoal, em lugar nenhum. Né? Uma zona militar ativa, ela traz uma série de transtornos para as populações locais, para o comércio, para os viajantes, enfim. O aumento na demanda por atendimento médico e psicológico. Imagine, pessoal, tu dar tchau para o teu, né, pro pai de família, saindo sem perspectiva de retorno, sem perspectiva de reencontrá-lo, né? Saindo sem saber para onde está indo, sem saber como é que as pessoas que ali vão ficar, como é que a gente vai reencontrá-los, enfim, pessoal. Terrível. Né? Sem contar, claro, o atendimento médico por danos, né, físicos ao corpo humano. Redução da população, o que é muito preocupante, uma vez que a população já estava encolhendo e a sustentabilidade previdenciária, a sustentabilidade socioeconômica fica altamente comprometida. E por fim, mas exatamente não seria por fim, porque a gente teria mais consequências aqui para listar, estou listando as mais importantes, uma reorganização da geopolítica regional e, quiçá, mundial, né, com a formação de talvez novos blocos militares, novas áreas militarizadas, né? Enfim, pessoal, consequências todas elas aqui mapeadas, né? Muito distantes aí de um cenário de paz, de um cenário ideal, né, que a gente desejaria. Então, pessoal, depois aqui eu tenho alguns anexos, mas eu vou mandar aí depois na apresentação. Aqui tem aquela ponte que eu falei para vocês, mas que não vem exatamente ao caso agora. Eu vou pedir licença, então, para fechar aqui o compartilhamento e voltar para a nossa tela inicial, pessoal. Então, por hora era isso, eu fico aberto aí e disponível aí para qualquer tipo de consideração, perguntas, enfim, observações. Era isso, pessoal. Luciano, eu não sei nem o que dizer, cara. Que pena que eu não posso dizer que maravilha que foi a tua fala, porque não foi maravilhosa sob o ponto de vista do objeto em si, né? A tua fala foi perfeita, a tua colocação foi perfeita, mas infelizmente o tema em si eu diria que é horroroso. Eu não vejo adjetivo para tudo isso, mas que bom que a gente consegue, uma leveza que eu estou te conhecendo agora, veio com uma leveza bem legal para a gente entender um pouco mais, não só esse absurdo dessa guerra em especial, mas como são todas as guerras que a gente vem acompanhando desde que a gente se conhece por gente, enfim.
mas eu não sou o dono da festa. Eu quero agradecer muito a tua apresentação aqui, mas a gente abre para alguns minutinhos de colocação, de fala. Eu teria um monte de, desculpa a falta de modéstia, mas eu teria um monte de coisa para colocar. Mas eu prefiro abrir quero enobrecer aqui esse momento também para os nossos residentes, para as nossas residentes, para as pessoas que estão aqui da nossa Escola de Saúde Pública. Se quiserem colocar alguma coisa, vamos ser rapidinho para aproveitar o Luciano. Deixa eu só agradecer já de bate-pronto aqui os teus comentários, Zezé. Muito obrigado, fico bem contente. Que gostaram, né? Professor Luciano, já assim, pegando o gancho, já para o pessoal já perder a vergonha, se alguém quiser perguntar alguma coisa, avaliando tudo isso que tu falaste para a gente, como é importante esta avaliação, esta visão geopolítica, porque ela elucidou muito daquilo que a gente muitas vezes não consegue enxergar. E isso nos traz para a nossa realidade, inclusive brasileira, porque nós somos um país tão rico quanto, ou até mais. Então, é óbvio que dentro de um contexto mundial, há muitas potências que têm interesse, né, de alguma forma, tomar posse do Brasil, né? Se a gente pudesse fazer o comparativo. Mas hoje o grande conflito ocorre lá na Europa, né? E essa sua análise geopolítica nos faz refletir sobre toda a importância que tem de nós conhecermos as riquezas que os países têm e aquilo que pode provocar, de fato, conflitos. Inclusive, obrigado, cara. Agradeço aí os teus comentários e gostaria de dizer assim que a gente, na verdade, a gente está passando, de certa forma, por uma disputa velada de uma boa parte do nosso território, que é a Amazônia. Né? Então, esse teu comentário foi muito interessante e propício para o momento, porque cabe a gente estar vigilante, né? Porque não são poucas as nações que estão de olho, e não só de olho, já estão atuando no sentido de se apropriar de alguns aspectos da Amazônia brasileira. E isso, de certa forma, nos preocupa. Peruana e colombiana. Certo? Perfeito, né? A comparação, guardadas as proporções e as características, claro, é muito, né? Na verdade, o que nos falta é uma visão de que a Terra, ela é um bem de todos, né? Então, esta visão global, Única, né? ela ainda é muito difícil. Ainda enxergamos apenas só o nosso chão, o nosso território, né? Já melhorou uma porção de coisas. Mas, de fato, essas guerras elas têm essas motivações econômicas e territoriais e sempre, infelizmente, irão existir. E o interessante, assim, a gente fica escutando, né, as desculpas esfarrapadas que vêm por parte, né, dos militares russos, principalmente capitaneados aí pelo Putin. Uma delas que eu acabei esquecendo de comentar é que Putin, o principal viés que ele usa é a defesa do próprio povo ucraniano contra insurgentes neonazistas. Né? Então a gente fica olhando e será que esses insurgentes neonazistas iam causar 1/100º dos danos, da destruição que ele está causando para a Ucrânia e para a Europa toda? Então a gente fica abismado e a gente escuta o Putin falando assim, a gente se toma de um sentimento muito ruim, porque ele fala como se não tivesse acontecendo nada, como se fosse uma operaçãozinha especial, corriqueira, né, dos militares russos na Ucrânia. E a gente está aí às margens da Terceira Guerra Mundial. Banalizou, né? Exatamente, uma banalização desse cenário de guerra que a gente está presenciando.
Luciano, eu vou pedir licença para fazer uma fala bem rápida, bem atropelada, até para a gente ir para os momentos finais aqui desse momento tão rico. Que pena que não dá para dizer tão lindo, mas pelo menos é tão rico. Óbvio que eu não quero me meter na tua seara, não é a minha praia, mas um olhar assim bem de cidadão, de pessoa. Na verdade, Segunda Guerra foi ontem, né, Luciano? A gente tem sobreviventes, a gente tem, enfim, uma herança horrorosa dessa Segunda Grande Guerra. Mas a gente nem precisou de uma Segunda Grande Guerra, a gente está vivendo uma pandemia mundial. O que eu quero dizer com com esses dois fatos? Será que nós, humanos, não vamos aprender com as coisas que a gente está vivendo, já viveu, com o sofrimento que a humanidade causou para ela própria? Será que a gente não vai sair melhor de uma Segunda Guerra? Será que a gente não sai melhor de uma pandemia? Eu fico impressionado com isso. A Karen mencionou a questão econômica. É tudo uma coisa basiquinha, chamada ganância. O planeta é de todo mundo, né? Era para todo mundo viver, sei lá, saudando aqui a querida Rita Lee, era para a gente viver bem, até porque teve a notícia recente de que ela está se curando, ou está, enfim, lutando contra um câncer, mas ela tem música que fala bem disso, né? A gente tem que viver livre, tem que viver legal, tem que viver feliz. Não tem como um terço da população estar feliz com dois terços guerreando, que é o que a gente vive. Nós temos um terço da população passando fome, um terço da população não tem onde morar. E uma situação de guerra só acirra esses ânimos enfim. Por último, Luciano, eu queria fazer uma Eu colocação concordo para deixar, contigo, Zezé. Eu concordo. Eu acredito que sim. E eu vejo né? alguns aspectos positivos como consequência da Sim. pandemia, né, na vida das pessoas. Não vou aqui listar E, eles, mas eu é, vivencio alguns aspectos positivos disso. Né? com Então, certeza, mas muitas vezes, sobrepõe nesses. muito a questão de desavenças, de ânimos acirrados Exato. enfim. E por último, Luciano, eu fico muito impressionado com a gente já falou, eu trouxe aqui a palavra banalização, não é só banalizar a vida. Sabe o que me incomoda? Porque não é que me incomoda, me deixa muito estarrecido. Tem acordos mundiais. Não pode usar tal tipo de armamento, não pode atingir zonas civis, enfim. Será que a humanidade já parou para pensar no horror que é a gente ter que regrar uma guerra, né? Essa sutileza humana que é algo assim de um absurdo atávico, e é só humano que faz isso. Tu pode guerrear, mas só até ali. Tu não pode usar bomba X, tu não pode matar mulheres, crianças, velhos e civis. A, Cara, será express, que a a gente não. expressão, a expressão, desculpa te interromper, Zé, mas a expressão que Não, não. nunca me desceu, ela me desce assim quadrada, é a expressão crimes de guerra. Eu ia falar Mas isso, cara. tem coisa maior crime que a própria guerra. Pronto, né? A gente cria estágios ou superfícies transitáveis ou não para justificar essa ação absolutamente desumana, que é disputar território, disputar alimento. E tem mais coisa do tipo repercussões para a humanidade. Será que a gente não vai aprender a comercializar? A gente teve aqui há pouco o canal do Panamá, que causou uma tragédia humana absurda. Foi ontem. A gente teve um pouquinho anteontem, a gente teve aquela guerra horrorosa do Chile que impediu que a Bolívia acessasse o Pacífico. E não foi a Bolívia, foi, sei lá, toda uma região central da América do Sul que não se Sim, sim. desenvolveu, não só economicamente, mas como humanamente falando, porque não acessa materiais, comidas, enfim. Não sei, eu acho que o ponto aqui, se eu pudesse, eu diria:
todos os residentes que estão aqui, todas as residências vão fazer um tema de casa, vão ter um parágrafo, um texto para refletir sobre a vida, mas, enfim, eu acho que a contribuição maior é essa, né? Zezé. Oi, Belinha. Oi, Belinha. Oi, Luciano. Que bom te ver aí, te ver com meus colegas da ESP, da Saúde, e te dizer que, além dos meus colegas, tem 75% da minha família está te assistindo, viu? Então. Olha, a minha também. A minha mulher e a minha filha estão aqui. Não é só tu, tá exibida. Exatamente. Zezé, é só uma. Luciano, que bom te ver. Tá? Não vou nem te agradecer, nem, enfim, acho que o pessoal, a Karen provavelmente vai fazer isso, o Zezé também. Mas, Zezé, eu acho que tu podia, uma sugestão, dar uma lida no que está no chat, que eu estou vendo que o pessoal está colocando algumas questões bem interessantes. E muito eu legal, acho para não perder isso. Eu ia agradecer, inclusive, a participação aqui do pessoal do chat, né? Aqui vários fizeram colocações. O Luciano tem acesso ao chat, ao bate-papo, Belinha. A Sofia, mas eu salvei aqui. A Karen, a Sofia. A Sofia faz uma colocação bem interessante. A Carmen colocou também um agradecimento. A Carmen bem legal também. ali no início. Bem legal, bem legais. Por último, Luciano, eu acho que não é menos importante. Duas coisinhas agora, assim, um pouco mais solto para falar, porque a gente agora encerra e aí a Karen fecha. Pode ser, Karen? Pode ser, claro. Duas coisinhas que eu queria comentar. Uma é mais séria do que a última. A penúltima é: será que a gente já também não aprendeu com governos totalitários, com regimes totalitários, com experiências totalitárias? Eu vou ficar só nesse plano para não aprofundar. E por último, Luciano, para deixar bem leve, tentar deixar leve, eu gosto muito de humor, e fazer humor com isso não dá. Mas eu vou fazer um comentário, vou pedir licença para fazer um comentário. Que bom uma imagem de satélite, e que bom que tu disseste que imagem de satélite não mente, e outras fotos ou imagens podem mentir, mas que bom que a gente consegue ver que a Terra não é plana. A Terra é redonda, ou seja, por que nós somos globalizados por algumas coisas e não para outras? Como agora, por exemplo, a supremacia do trigo ou dos fertilizantes, só para citar outros. Nós temos, no mínimo, mais 8 grãos que o Brasil produz para caramba, e a população sequer sabe usar esses 8 grãos além do trigo. Não sei, às vezes eu não durmo pensando nisso. Cara, a gente tem aqui os nossos indígenas que poderiam, que nos ensinaram a consumir o milho, e a gente ainda acha que tem que ser o trigo. Porque se não for uma baguette française, monsieur, pardon. Não, né? E quantos tipos de milho, né, Zezé? Quantos tipos de Caramba, milhos a gente poderia usar? A gente só conhece praticamente um. E as raízes, né? Como aipim, mandioca, macaxeira, sei lá eu. Luciano. Excelente, gostei dessa. Falar ali da Cláudia. A Cláudia está pedindo a palavra ali. Cláudia? A Cláudia não mostrou a cara, então ela não vai ter Mostrou a mãozinha, levantou a mãozinha. Cláudia. É que ela deve estar comendo um bolo recheado com brigadeiro, e aí ela não quer mostrar. Sei. Isso. Oi, Cláudia, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Eu não sei, a Cláudia acho que não está conseguindo. Mas qualquer coisa, se tu não estiveres conseguindo aí, vem para cá fazer a tua consideração. Sabes, professor Luciano, que eu me lembro de várias tentativas relacionadas às ações da Rússia. Uma delas que eu me lembro, principalmente na década de 70, envolve a questão africana. Então, a questão africana, das colônias africanas, isto a gente não tinha tanta informação, mas isto pesou demais para que as colônias africanas que eram colonizadas por Portugal e que depois passaram para a União Soviética, passassem por uma transição que foi muito difícil e continua sendo difícil por conta disso.
Então, quem sabe uma hora dessas a gente te convida para falar sobre esse pedaço da história dos anos 70, 60, 70, que envolveram essa transição das colônias africanas, né, colonizadas por outros países e que foram depois cedidas para a União Soviética. Mas, Cláudia, Gosto muito dessa temática, cara. Eu me encanto por essa temática e com o maior prazer poderia falar para vocês. Porque ali ok. realmente há também questões bem complexas e que a gente, né, se depara com impactos, com consequências hoje, né, no mundo Sim, atual. exato. Desse período que tu fizeste referência. Exatamente. Cláudia, tu É querias falar? bem interessante. Queria te Oi, parabenizar. Cláudia. Tudo bom? Eu queria te Tudo parabenizar bem, tudo tranquilo. pela tua apresentação, acho que foi bárbaro, né? Nós estávamos com uma expectativa muito grande, porque acompanhar toda essa tragédia tem nos mobilizado diariamente e, por vezes, fica muito nebuloso, né? As informações que nos chegam, né? Então, a ideia de de te trazer para falar sobre isso era um anseio nosso e de também poder oportunizar esse momento para os nossos residentes. Mas eu queria puxar, te agradecendo, né? Foi bárbaro, fechar minha fala, né? E te dizer que uma das coisas que nós fomos questionados em algum momento, no final, o que essa fala, essa live tinha a ver com saúde, né? E aí eu acho que é importante a gente poder levantar como questão que o conceito de saúde com que nós trabalhamos, na saúde coletiva, ele não é ausência de doença, ele envolve questões de território, questões de acesso à saúde, acesso ao alimento, toda a questão geopolítica. Então, o nosso conceito de saúde é muito amplo. É multissetorial, né, Cláudia? Então, essa aula tem tudo a ver com saúde, né? Então, a gente entende, né, que quem nos perguntou talvez tenha uma visão mais simplista da saúde como ausência de doença de um organismo, que também é saúde, né? Nós temos vários paradigmas do campo da saúde, mas a tua aula é perfeita para uma formação que nós oferecemos na Escola de Saúde Pública no campo da saúde coletiva. Então, um grande abraço, foi um prazer, a vontade que dá tomar um café contigo, continuar a conversa contigo, se quiser, com os colegas que estão aqui, com os nossos alunos, e te brindo, então, e te agradeço pela tua exposição. Era isso. Muito obrigado, Cláudia. Que bom que esse aspecto, como não poderia deixar de ser, também foi contemplado. Então, ótimo. Muito Então, bem, muito bem. Eu, diante disso tudo, a gente só reitera a ótima escolha que nós, esse ano, na divisão de pesquisa, fizemos em algumas reuniões sobre as temáticas e sobre os convidados que teríamos para o Café Consciência, né? Também fazendo essa compreensão de que se o meu vizinho não está bem, eu não estou bem. Então, se é um aprendizado que a pandemia nos trouxe, caso a gente não tivesse ainda este aprendizado na nossa vida, é que a saúde global, ela envolve todo mundo. Então, não tem como, não tem fora, não existe ninguém fora. Então, é claro que, obviamente, com esta exposição de que se eu tenho uma guerra, um conflito, ele acaba envolvendo outros países, e isso está muito claro quando envolve a questão de matriz energética, comercialização e outras coisas mais, é porque se a pessoa não entendeu, de fato, não fez a lição de casa, porque tudo está conectado, tudo está interligado. Então, professor Luciano, nós gostaríamos de agradecer em nome da Escola de Saúde Pública, em nome da Divisão de Pesquisa em Saúde, pela sua excelente explanação nesta noite sobre a temática, sobre o assunto, e dizer que a casa está aberta, né? Este é um projeto que tem exatamente este objetivo de trazer um assunto mais complexo para a reflexão, para ser desvelado, desvendado, né? E ficamos muito felizes com
esta noite, onde podemos, através de um assunto tão complexo, tão triste, de uma tragédia humana, né, tão grande, a gente pôde ter esses momentos de reflexão, né, e de aprendizado com você. Muito obrigada. Obrigado, Karen, pelas palavras. Para mim também foi uma grande satisfação compartilhar, né, esses conhecimentos com os colegas, com o pessoal aí da Escola de Saúde Pública. Eu me coloco à disposição para, né, quando tiverem interesse para mim, então, fazer mais alguma fala, alguma coisa, fico tranquilo. Vou aceitar o convite do professor Zezé, quem sabe combinamos um cafezinho, né, com a professora Belinha também, ali na vizinhança, como tu falaste, né, Zezé? É só E pular o assim, muro. Cláudia, muito obrigado. Só pular o muro, pois é. Então, assim, pessoal, agradeço a participação de todos, né, a presença de todos. Professora Belinha, obrigado pelo convite. E isso aí, pessoal. Muita alegria aí falar com vocês. Claro, pena que a temática não seja das mais agradáveis, mas é necessário a gente conhecer, a gente falar a respeito, para a gente tirar aí, né, algumas conclusões, enfim, pensar um pouco a respeito. Pessoal, eu desejo também para todos uma feliz Páscoa, que está se avizinhando aí, certo? Então, nos encontramos em breve. Obrigada. Valeu, Obrigada, valeu. Um Zezé. grande abraço a todos e todas. Obrigada a todos, obrigada pela presença, obrigada, Zezé, pela coordenação aí. Então, um Imagina. abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abração. Valeu, valeu. Um abraço para todo mundo. Abraço.